vem a ser dízima periódica? São números inteiros, fiz um resuminho aqui para vocês, é importante vocês terem no caderno, né? Para manter atualizado e ter todo o conteúdo também escrito no caderno. Então, olha só, são números infinitos e periódicos. Eles são infinitos, pois não possuem fim, lógico, e periódicos por certas partes deles se repetirem. Quer ver um exemplo? Olha só, se você pega essa fração aqui, ó, 1/3, ou seja, 1/3. Pode pegar e jogar aí na calculadora, você vai ver. Vai dar uma dízima periódica, que vai ser igual ao quê? A 0,333 e assim vai. Para eu representar uma dízima periódica, eu posso representar com essas reticências aqui, ou eu posso escrever dessa maneira. 0,3 e um traço aqui em cima. Esse traço significa que o número 3 se repete infinitamente, tá bom? Então, olha aqui. A fração que gera uma dízima periódica, a gente chama de fração geratriz. Tá? Então, primeiro a gente entende o que é a dízima periódica. Vou mostrar para vocês que tem a dízima periódica simples e a composta. Vou mostrar para vocês como é que se identifica. E depois, a partir de uma dízima periódica, a gente consegue fazer, transformar essa dízima em uma fração geratriz. Tudo bem? Vou fazendo por parte para vocês, para a gente poder entender. Então, olha lá. Dízima periódica simples. A gente caracteriza uma dízima periódica simples quando ela não possui um anteperíodo. Então, observa aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, 0,32, 32 e assim vai. O meu período qual é? É a parte que se repete. Então, o meu período é 32. Ela não tem anteperíodo. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo o que é um anteperíodo. E aqui, esse outro exemplo, eu tenho 0,543, 543 e vai se repetindo. Então, qual é o meu período? 5, 4, 3. Ou seja, o período é a parte que se repete, tá bom? E agora, numa dízima periódica composta, qual é a diferença da simples? A diferença é que ela vai possuir um anteperíodo. E o que é anteperíodo? Observa aqui. Eu tenho aqui a dízima periódica, eu tenho uma parte que se repete, que eu sei que é o meu período, e o meu anteperíodo é o que é justamente o que o nome está dizendo, o que vem antes do período, logo depois da vírgula, mas não se repete. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, é o 32. Nesse outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o período qual é? É a parte que se repete, é periódica. Então, eu tenho 7654, depois 7654. Então, essa é a parte que se repete, 7654. Então, é o meu período. E o meu anteperíodo? É o que vem imediatamente depois da vírgula, mas que não se repete. Nesse caso aqui é o 8. Tá bom? Então, para a gente diferenciar a dízima periódica simples e composta. É importante fazer essa diferença, porque agora a gente vai fazer a fração geratriz. Então, a gente vai pegar uma dízima periódica e vai transformar ela na fração geratriz. Então, vocês têm que saber essa diferença. Tudo bem? Olha agora aqui, pessoal. Para a gente determinar a fração geratriz, quando a gente tem uma dízima periódica. Se a dízima periódica for simples, tem um esqueminha aqui que a gente vai fazer para achar a fração geratriz, tá? Coloquei aqui esse desenhozinho para vocês, aqui como se fosse o traço da fração, esse G aqui como se fosse a fração geratriz. Então, aqui em cima, eu vou colocar o meu período, tá? E no meu denominador eu vou colocar 1/9 por algarismo do período. Como assim? Vou te dizer. Exemplo. Aquela dízima que eu falei lá anteriormente para vocês. 0,3333. Então, eu quero determinar qual é a fração que me dá esse resultado aqui. Então, olha só. Primeira coisa, qual é o período? Lembra? Período é o quê? É a parte que se repete, a parte periódica. No meu caso aqui, é o 3, certo? Agora, eu vou colocar 1/9 para cada algarismo do período. Então, olha aqui como é que fica. Essa fração geratriz desse exemplo aqui, 0,333, vai ficar, a fração geratriz vai ser igual a 3, por quê? Porque é o período, e 1/9 para cada algarismo do período, ou seja, 1/9 só, porque eu só tenho o 3. Então, 9. Como eu disse no exemplo anterior para vocês, era 1/3, porque a gente pode simplificar aqui também, tá? Divido aqui por 3 e divido aqui por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 3 por 9... 3. Então, a fração geratriz que me dá essa dízima periódica é 1/3, ok? Agora aqui, nesse outro exemplo, qual é o meu período?
período. Meu período é 23. Por quê? Porque a parte que se repete, 23, 23, 23, então período, 23. Ok. Como é que eu vou achar a fração geratriz? Então preste atenção. Lá em cima no numerador eu vou colocar o período. Ok, já tenho aqui 23. E o meu denominador? 9 para cada algarismo do período. Esse meu período aqui eu tenho 2 algarismos, então eu vou colocar 99. Bem simples, bem tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz, a gente determina a dízima periódica composta. Olha aqui, continuando aqui. Dízima periódica, agora a gente vai fazer a fração geratriz da dízima periódica composta. Como é que vai funcionar? Novamente eu coloquei aqui para vocês o G, para identificar que é a fração geratriz, e o traço da fração. Então, na parte de cima, ou seja, o numerador da minha fração, eu vou colocar a parte não periódica seguida de um período menos a parte não periódica. Calma, não é difícil. Minha mão está azul. Calma. E embaixo, meu denominador vai ser um 9 por algarismo do período, seguido de tantos zeros quantos são os algarismos da parte não periódica. Olha o exemplo, não é difícil. Olha o exemplo. Então, eu tenho a dízima periódica, eu sei que tem uma parte que se repete, que é o 13, que se repete, então 13 é o meu período, 13. A minha parte não periódica, quem é? Não periódica, é a parte que não repete, é o 2. Então, agora vamos montar a fração geratriz. A minha fração geratriz vai ser a seguinte. Parte não periódica, minha parte não periódica, 2, seguido de um período, então 213. Ou seja, aqui a gente coloca até a parte até onde repete a primeira vez, tá? Mas tudo bem, dá para entender essa maneira que eu coloquei aqui também. Menos a parte não periódica. Minha parte não periódica é o 2. Então, menos 2. E agora, acabamos o numerador. Depois a gente vai resolver essa subtração aqui. Vamos para o denominador. 9 por algarismo do período... 9 por algarismo do período. Então, veja bem, eu tenho um período que é 13. Só que para cada algarismo do meu período, eu vou colocar 9. Então, como eu tenho 2 algarismos, eu vou colocar 99. Mas, seguidos de tantos zeros, quantos são os algarismos da parte não periódica. Então, agora eu pego. A minha parte não periódica é o 2. Então, eu tenho apenas um algarismo. Então, eu vou colocar apenas um zero. Tudo bem? E agora, basta resolver essa subtração aqui. 213 menos 2, 211 divididos por 990. Olha, essa fração aqui que me dá essa dízima periódica aqui. Tudo bem? Simples assim. Então, não é difícil, a gente tem que praticar, né? Para poder entender e não precisar reescrever várias vezes essa regrinha, tá? Tem vários exercícios no nosso livro, a gente pode praticar para poder memorizar a maneira que a gente faz essa transformação de uma dízima periódica numa fração geral.